Olá, sejam bem-vindos à nossa aula do EJA. Meu nome é Gustavo Henrique e sou professor de Ciências Humanas. O nosso tema da aula de hoje é o Estado Novo. Vamos dar continuidade às questões do cenário político de Pedro Ludovico. Me acompanhe aqui no slide. O tema da aula é Estado Novo. Então, vimos na aula anterior que havia um certo anseio da mudança da capital, que era um plano tanto do governo Vargas como do Pedro Ludovico. Então, as medidas de força de Pedro Ludovico já antecipavam esse cenário que se descortinava na história do Brasil com a implementação da ditadura do governo Vargas, que ocorreu em 10 de novembro de 1937. Inclusive, vimos o Pedro Ludovico utilizar até medidas voltadas na força para o término ali dos seus ideais, dos seus projetos políticos na construção da nova capital. Então, com o apoio de militares integralistas, o governo Vargas e o próprio Vargas vai decretar o fechamento do Congresso e das Assembleias Legislativas, extinguindo assim os partidos políticos e acabou com o regime federativo. Então, estamos tendo um período de governo voltado para uma forma de ditadura. Só que lembrando, é uma ditadura feita aqui nesse momento por Vargas, no qual ele vai suprimir a autonomia dos estados e vai ortogar uma nova Constituição de claras inspirações fascistas, que depois vão ser criticadas justamente por conta do andamento da Segunda Guerra Mundial. O Goiás aqui foi um estado em que os chefes políticos não foram substituídos por Vargas, então isso já era algo grandioso para aquele período. O Pedro Ludovico, por ter essa aproximação com Vargas, acaba tendo uma certa influência nessa tomada de decisão. Então, foi novamente nomeado como interventor pelo próprio Vargas, mantendo assim no poder, e agora com esses poderes redobrados em função da repressão que pesou sobre a oposição do governo, o próprio Ludovico aderiu de forma incondicionalmente à ditadura, tendo assim esse emparelhamento com o governo de Vargas, no qual vamos ter uma forma de garantia da sobrevivência política no cenário regional. E a Marcha para o Oeste, ela teve uma continuidade em Goiás com a criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, que foi instalada em Ceres, e às margens do Rio das Almas, em março de 1941. Vargas tentava resolver os problemas do inchaço nos centros urbanos e nisso, essa marcha para o oeste, em que tenta fazer com que a maioria da população brasileira saia dessas zonas urbanas e comece a desbravar outras regiões do Brasil, tem uma forma de criar um desinchaamento e também uma ampliação da população no terreno nacional. Voltando aqui. Então, vamos ter nessa tentativa, além de provocar esse desinchaço nos centros urbanos, de fazer com que haja uma procura e ampliação da produção de alimentos para mercado interno. A implantação de projetos também de colonização a caminho de Vargas tomou para tentar resolver os problemas agrários brasileiros, sem, contudo, afetar a estrutura fundiária. E quando ele está falando de não tentar afetar essa estrutura fundiária, é justamente porque as bases políticas do governo Vargas eram apoiadas pelos grandes latifundiários em todo o país, que não permitiam a realização de uma reforma agrária nas regiões em que o latifundiário já era consolidado. E a solução foi a ocupação de regiões situadas na fronteira agrícola, doando lotes de terras às famílias camponesas e sem terras. Na Cangue, a terra foi dividida em lotes de 20 e 50 hectares, dados às pessoas reconhecidamente pobres, segundo o critério que era estabelecido pelo governo Vargas. E em 1942, teve um grande evento realizado em Goiânia, que foi a marca da inauguração oficial da nova capital, que era considerado também como o batismo cultural de Goiânia. E vamos ter o fim da era Vargas e da era de Pedro Ludovico.
A vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial fez crescer manifestações pela democratização do país. Lembrando, nesse período da era e do governo Vargas, o Brasil ainda se encontrava na ditadura. Então, havia uma certa forma de crítica em cima disso, porque o Brasil lutou contra um país que tinha um sistema de governo ditatorial, mas se mantinha numa forma de ditadura. O Brasil que trouxe discursos que iria para a Segunda Guerra Mundial para valorizar a liberdade, mas aqui mantinha uma certa repressão da liberdade da população. Então, com o fim dessa Segunda Guerra Mundial e o fim do próprio sistema que teve ali de nazismo-fascismo, a população vai começar a criar manifestações contra o governo de Getúlio Vargas, exigindo, assim, a volta da forma de governo democrático. Voltando para o slide. Nisso, vamos ver que o governo Vargas vai ser pressionado pela oposição, no qual o próprio Vargas vai iniciar a transição democrática do governo, permitindo assim uma reorganização dos partidos políticos e convocando eleições. O Getúlio Vargas lidera a formação do PSD, que é o Partido Social Democrático, formado por uma elite rural, e do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que reunia as massas trabalhadoras. Vamos ter também a oposição que vai ser criada a Getúlio, por sua vez cria-se a UDN, que é a União Democrática Nacional, reunindo setores urbanos e civis e militares. E vamos ter o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que atuava de forma clandestina desde 1927. E em Goiás, os partidos de maior expressão foram PSD, que era liderado pelo próprio Pedro Ludovico, e a UDN, que era liderado por Domingos Neto Velasco. Mais tarde, Domingo Velasco abandona a UDN para formar a Esquerda Democrática, que se transforma mais tarde no PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que sai a sua saída do poder, Vargas apoia o queremismo, que reivindicava a permanência de Getúlio no poder. Temendo assim um novo golpe de Getúlio, as Forças Armadas e a oposição articulam um golpe e exigem a renúncia de Vargas, o que de fato acontece em 29 de outubro de 1945, chegando assim ao fim da era Vargas. Assim, vamos ter uma transição de poderes políticos em que, sem maiores rupturas, o Vargas permanece no cenário da política nacional, elege-se como senador pelo Rio Grande do Sul, e em Goiás vamos ter o Pedro Ludovico transferindo o poder para o desembargador Eládio Amorim. E vamos também ter ele, o Pedro Ludovico, sendo eleito como senador em dezembro daquele ano, comandando os principais partidos da cena política nacional e regional. O Getúlio e o próprio Ludovico, eles vão se preparar para retornar ao poder. Então, encerra-se assim, nessa mudança do Estado Novo e nessa forma de governo, no qual tivemos uma transição, uma saída de um sistema ditatorial para o retorno da democracia. Terminamos nossa aula. Bons estudos.